A gente vai continuar falando de vacinação infantil. E para isso vamos contar aqui com a participação do pediatra e presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, o doutor Juarez Cunha. Doutor Juarez, bem-vindo. Obrigada pela entrevista. Boa tarde, Tainá. Um prazer estar novamente com vocês. Doutor Juarez, um dia depois da Anvisa aprovar o uso da Coronavac para crianças de 6 a 17 anos, a gente noticiou aqui, o governo federal já manifestou o interesse na compra de 7 milhões de doses do imunizante ao Instituto Butantan. Assistimos agora há pouco a coletiva de Rodrigo Cruz, secretário executivo da Saúde, dizendo que existem 6 milhões de doses à disposição do Ministério da Saúde, outras 3 milhões nos estados, os municípios ainda não repassaram os números e 7 milhões com o Instituto Butantan. Isso já dá um baita alívio, não é, doutor Juarez? E que indicativo a gente tem de que a vacinação infantil vai caminhar com maior celeridade a partir desse posicionamento mais claro do Ministério da Saúde? Tenho certeza, né, Tainá? A partir do momento que a gente tem a vacina disponível, capacidade de vacinar a gente tem, né? Os nossos números mostram isso, e nós sabemos que grande parte dos pais gostariam de vacinar seus filhos, né? As pesquisas mostram que mais de 80% dos pais gostariam de vacinar seus filhos. Então, essa é uma ótima notícia, porque só com a vacina da Pfizer levaria mais tempo para conseguirmos atingir toda essa população, que é calculada em torno de 20 milhões de crianças, com 2 doses são 40 milhões de doses, né? Então, termos 2 produtos seguros, 2 produtos eficazes, né? Isso eu acho que tem que ser muito comemorado no dia de hoje. Agora, doutor Juarez, é importante sempre a gente falar sobre a eficiência. Então, eu te pergunto, do ponto de vista imunizatório, o que a vinda da Coronavac traz para a campanha de vacinação infantil? Dá para a gente falar até da diferença de uma vacina para outra, para tranquilizar os pais agora com a chegada da Coronavac sendo incorporada ao PNO? Olha, nós temos dados de vida real, em especial do Chile, que foram dados, inclusive, utilizados pela Anvisa para a aprovação da vacina, né? E esses dados, com a aplicação da vacina em mais de 2 milhões de crianças, mostrando uma alta proteção, em especial para as formas graves, mas eles mostram uma proteção de 74%, vamos dizer, para a doença sintomática, e mais de 90% para a hospitalização. Então, são números muito semelhantes aos números que a gente tem da Pfizer, e também números muito semelhantes em relação a outras faixas etárias. Então, acho que esses 2 produtos, eles, nessa composição de termos um quantitativo para poder aplicar nessa população, eles vão contemplar de forma bastante eficaz, né, o que a gente gostaria e o que a gente quer de proteção, não só individualmente para as crianças que vão ser protegidas, mas também para auxiliar na proteção da coletividade. Doutor Juarez, o Instituto Butantan também se prepara para apresentar um novo pedido à Anvisa, desta vez com dados mais robustos em relação à vacinação das crianças dos 3 anos de idade aos 5, né? Foi uma restrição feita pela Anvisa porque achou que não tinha informações suficientes e agora aguarda essa nova solicitação vinda do Instituto. É urgente vacinar crianças menores de 5 anos de idade aqui no Brasil? Como é que a gente está em relação à doença nessa faixa etária, dos 3 aos 5? Olha, Tainá, lembrar que a gente tem alguma dificuldade nos nossos dados principalmente nas últimas semanas, com o apagão que a gente teve de dados do Ministério, mas é uma grande preocupação porque o que foi observado nos outros países agora com a Omicron foi um aumento de transmissão absurda, que a gente está vendo aqui, e, consequentemente, um aumento de hospitalização. E a hospitalização, ela atingiu principalmente os grupos não vacinados, incluindo as crianças. Então, todos os locais em que a Omicron está circulando, há relato de aumento de hospitalização de não vacinados, em especial, e pegando as crianças. Então, quanto mais cedo tivermos o maior percentual de qualquer faixa etária, incluindo crianças, né, e a possibilidade, inclusive, de diminuir, né, essa faixa etária para crianças menores, será bem-vindo, porque só para a gente lembrar também os últimos dados que a gente tem do Ministério de óbitos de crianças de 5 a 11 anos, nós tivemos 310
óbitos durante a pandemia. Isso é um número muito grande de mortes por uma doença que é chamada imunoprevenível. Se eu pegar todas as outras doenças que a gente faz vacina nas crianças, somando todos os casos de morte por todas as outras doenças, a gente não chega a esse número. Para ver a importância do coronavírus, do SARS-CoV-2 e da Covid na infância. Isso eu estou falando só de um aspecto, porque se eu tive 310 óbitos, são mais de 6.500 hospitalizações de crianças, e pegando só na faixa etária aí de 5 a 11. Queria que o senhor comentasse também o retorno às aulas. Há uma preocupação grande dos pais que essas crianças retornem para a sala de aula, né, com a Omicron aí circulando bastante também, sem as vacinas. E agora tem uma esperança maior, né, com a Coronavac, que tem um prazo menor da aplicação entre a primeira e a segunda dose, né? Queria que o senhor falasse sobre o que representa, então, incorporar essa vacina ao PMO nesse momento em que a gente já está há tanto tempo esperando para o retorno efetivo das crianças em sala de aula. E se o senhor concorda que é o momento? Eu tenho certeza, né? O retorno às aulas, eu acho que talvez tenha sido um dos maiores problemas que a gente teve durante toda essa pandemia. Claro que a gente teve as mortes, teve problemas econômicos, mas a falta das crianças irem à escola é uma perda de aprendizado, de conhecimento, de socialização que a gente não consegue nem calcular, né? Então, o retorno às aulas é fundamental. Agora, quanto mais seguro esse retorno, melhor. Então, nós temos que continuar com as medidas não farmacológicas, os protocolos são fundamentais de serem mantidos nas escolas, mesmo vacinados, porque a Omicron é muito transmissível, e a gente está vendo pelos números que a gente está tendo de notificações aqui no Brasil, e isso que a gente está vendo números só de notificados confirmados. E muitas pessoas não estão conseguindo nem realizar os exames para confirmar, e com certeza tem um número muito maior do que esse, né? Então, vantagens da Coronavac, 2 doses com intervalo menor, a vacina é exatamente igual ao de adultos, então isso também diminui a possibilidade de erro, né? Então, porque a gente estava vendo ali que tem aquele espaço específico segregado que, dentro do possível, né, a gente deve fazer. Para a Pfizer é mais preocupante, né? Então tem que ser cuidado porque a vacina é diferente, então para não correr riscos de erro. Então eu acho que tem essas vantagens, esse intervalo de 28 dias também a gente teria mais cedo a proteção da criança, lembrando que faz a primeira dose, faz a segunda dose, em geral 2 a 4 semanas após a aplicação da segunda dose que a gente tem uma proteção adequada. Então, as medidas não farmacológicas e os protocolos nas escolas têm que ser mantidos, mas a gente tem sim que retornar às aulas, porque as crianças já perderam muito durante esses 2 anos. Muito obrigada, doutor Juarez Cunha, pediatra e também presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Agradeço demais a sua participação aqui no Prime Time. Até uma próxima. Obrigado, boa noite, Tânia.